Bom, meninas, retornando então ao nosso vestidinho, esse aqui é o coletinho, tá, do vestido. Eu fiz a costura aqui, né, dei toda a volta aqui, costurei e terminei aqui, sempre com retrocesso. Aqui, ó, no meinho, eu passei a minha tesoura de picotar. Caso vocês não tenham a tesoura, vocês venham dando a tesoura de picotar, vocês vêm com a tesourinha aqui e vão dar um picotezinho em todas as voltas. Aqui, ó, já costurei a minha manga, tá? Então, sempre vocês prendam, ó, a parte direito com direito, o direito da manguinha com o direito do vestido, porque senão depois na hora de desvirar vai ficar ao contrário. E agora eu vou desvirar. Se tudo deu certo, vai estar bem certinho agora. Ele é bem simples, caso seja um modelo menor, aí vocês vão usar o vira-boneca mesmo, lá o que vocês tiverem, daí vocês colocam por aqui e vão empurrando assim com cuidadinho. Esse aqui talvez nem seja tão necessário, só no final ali, porque é uma peça maior, então ele passa, tá vendo, ó, ele passa bem facinho. Olha, e aí eu vou só puxando a minha manguinha pro lado de cá. E aí, eu vou pegar o outro ladinho lá que eu tenho, que eu fiz uma pontinha. Venho aqui, ajusto aqui esse cantinho, pra ficar bonitinho ali. Ó. Ó o acabamento como fica. Fica muito bom. Olha. Inclusive, esse acabamento aqui, essa maneira de fazer, eu aprendi lá com a Dona Fadinha. Os vestidos de criança para menina, ela faz desta maneira. E aí eu olhei, achei tão legal e o acabamento fica perfeito. Olha, vocês podem, claro que depois a gente vai passar tudo direitinho, bonitinho, vai ficar muito fofinho. Olha como fica o acabamento. Fica super perfeito, tudo fica muito perfeito, olha. Então, eu gosto de fazer minhas bonecas assim. Claro que aqui, se vocês quiserem fazer a manga, vocês também podem fazer a manga dupla. Aí não vai precisar a costurinha pra cá, mas pra boneca eu não acho necessário. Mas caso vocês queiram, também pode fazer uma manguinha dupla ali, fica o acabamento muito melhor ainda, mas não acho necessário. Então, aqui está a minha prontinha, né? O que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho que unir essa parte com essa parte aqui. Então, aí eu coloquei assim que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou pegar essa minha parte aqui, ó, tá vendo? A minha manga tá aqui, e vou vir aqui, ó. Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou juntar aqui, ó, uma manguinha na outra aqui, e vou vir com a minha costura aqui. Tá? Vocês podem ver que aqui a minha manga tá pro lado do avesso, porque depois eu vou precisar passar uma costura aqui para eu fechar a manga. Então, vocês entenderam, ó? Ele tá pra lá, ó, o direito pra cima. Eu vou pegar aqui, vou vir aqui, ó, direito do tecido com o direito do tecido. A minha manga já dobrou ali, tá? Aí, eu venho, coloco aqui e vou passar uma costura aqui. Então, eu vou pôr um alfinetinho. Então, aqui o que precisa se atentar, porque como vocês veem, ele sempre vai ter uma sobrinha, às vezes, de tecido aqui no final. Então, o meu importante é que uma costura do ombro junto com a outra costura ali, ela fique bem certinha, ó. E do outro lado, a mesma coisa, ó, direito do tecido
Eu pego lá com a outra ponta, ó, minha manguinha já dobrou, tá? Pro lado do avesso. Eu venho aqui, ó, junto minha manga aqui. A costura é essa costura aqui da manga, ó, o finalzinho dos dois lados da manguinha. Junto aqui, tá? E venho aqui e vou fazer esta costura aqui bem certinho. Essa aqui eu peguei a manga. É pra pegar o tecido aqui. Olha, daí eu venho aqui e junto. Aqui no meu está sobrando um pouquinho mais, porque a parte da frente do forro eu cortei um pouquinho maior. Eu esqueci de fazer o risquinho e não tirei, então por isso que tá sobrando. Mas ele normalmente sempre dá um pouquinho de sobra aqui. Mas o importante é vocês virem aqui fazer a costura, essa costurinha aqui do final da manga estar juntinho aqui. Esse aqui, depois da hora que a gente colocar a sainha, ele vai sair todo fora. E vai ficar bem certinho. Aí aqui tá sobrando porque eu realmente não cortei. Então, eu vou lá, vou passar na máquina e já retorno com essa parte costurada pra gente colocar a sainha. Então, fui lá, já fiz a minha costurinha aqui, tá? Virei aqui, já aproveitei que eu estava na máquina, já vim e fechei também aqui a minha manguinha. Eu não fiz acabamento ainda, aqui ou eu vou passar na overlock, ou eu posso passar um zigue-zague, ou mesmo a tesoura de picotar aqui. E aí, ele vai ficar bem certinho. Venho aqui, olha, desviro pro lado direito. Só que tricoline, ele desfia bastante. Aí, é bom sempre tirando esses fiozinhos que vai ficando. É que como eu gosto de overlockar, eu não me estresso muito com esses fiozinhos. Depois, na hora do overlockar, eu tiro todos eles fora. E lá, ó. Tá vendo, ó? Ficou tudo perfeitinho. Olha que fofo que fica. Aqui eu vou abrir só mais um pouquinho. Cantinho. Fica bem certinho. Então, olha. Como que ficou a minha manguinha. Claro, se vocês quiserem uma manga mais fofinha, é só aumentar daí um pouquinho mais o molde. Mas lá, ó, a parte da frente, como ela fica. Olha, o acabamento do degote. Aqui depois eu coloco o botão de pressão, eu tenho o balancinho. Aí depois eu só passo ali e coloco, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de costura. Vocês podem estar colocando o botão, aqui no acabamento pode estar fazendo pontinhos invisíveis para fechar, aí depende de cada uma. Bom. Agora, nós vamos para a sainha. Olha, minha sainha já está aqui, já está pronta. Eu já franzi ela. Daí, eu vou calcular aqui agora quanto eu tenho aqui de tecido. Assim. E vou vir depois só embutindo a minha sainha aqui dentro desta costura. Vamos deixar lá. Essa parte eu vou fazer na máquina, daí eu já volto explicando pra vocês. Porque aqui no final eu não gosto de pôr a minha saia, que ela termine bem juntinho rente aqui, ó. Eu sempre coloco ela um pouquinho mais pra dentro, tá? Aí, esse aqui eu vou fazer um acabamento, eu viro aqui a pontinha, porque a hora que eu for colocar essa parte aqui por cima dessa aqui, a sainha vai ficar mais pra cá, ela vai ficar sobrando um pedacinho aqui. Mas eu vou ali na máquina, já vou colocar a sainha aqui e já retorno explicando pra vocês. Então, eu já fui lá e alfinetei toda a minha saia, eu só quero explicar aqui. Aqui, ó, na beirinha,
Olha, eu tô tirando a parte da saia. Eu fiz uma costurinha só de acabamento aqui para depois eu virar. A hora que eu terminar de costurar, vocês vão entender. E aqui está a minha saia. Como vocês podem ver, eu cheguei com a minha saia quase no final aqui, mas eu vou costurar só mais ou menos daqui um centímetro da beirinha para cá. Por quê? Porque depois eu vou precisar vir fechando aqui a minha saia com a outra parte, outro ladinho lá da saia, e aí eu quero que fique assim, e daí vai ficar um acabamento bem justinho, não vai ficar aquela coisa toda emboladinha aqui no canto. Eu muito tempo fiz assim e depois eu descobri esse jeitinho. Então, aqui eu dobrei, olha, vocês podem ver, tá um fiozinho ali, mas depois eu vou passar o isqueiro. E desse lado e do lado, o mesmo tanto que vocês dobrarem aqui para dentro essa bainha, é tipo uma bainha aqui, vocês verifiquem o lado de cá que fica igual, porque depois a gente vai juntar, senão fica uma coisa para baixo, outra para cima. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Eu juntei, ó, tá vendo? O meu forro da parte do corpinho, o meu direito, meu estampado e a saia por cima. Então, se vocês perceberem que a minha saia tá direito com direito do corpinho. Aí eu vou colocando os alfinetes que vou ajustando bem certinho meu babadinho aqui para que ele fique assim todo bonitinho, né? Na hora de eu costurar, esse fiozinho fica, mas depois vai sair. Venho até aqui no final novamente, ó, até vou tirar aqui para vocês verem, ó. Aqui é o final da minha saia, aqui eu fiz uma costurinha, tá? Coloquei o meu tecidinho para dentro e vou deixar mais ou menos aqui, ó. Vocês podem ver que na hora que eu for costurar, for fechar essa lateral com a outra lateral da saia, eu vou ter quase 1 centímetro aqui. Aí eu posso vir e fechar bem aqui em cima. E aí eu vou ficar só com a parte do acabamento. Essa parte aqui, ela vai ficar toda para dentro. Não vai ficar aparecendo. Então, eu vou lá na máquina, vou costurar e daí eu trago o costurado pronto. Bom, eu já fui lá, então fiz a costura, tá? Costurei tudinho em volta, ó. Ajeitei bem o babadinho, tá? Eu já passei na overlock também. Ó, se não tiver overlock, vocês podem tá passando o zigue-zague bem fechadinho, tá? Em toda a volta. Aqui, olha, era o que eu estava falando, ó. Tá vendo? Que eu deixei mais abertinho, aí eu vim com a minha costura, aquela sobrinha que tinha aqui, que eu tinha deixado até aqui da saia, olha, foi o que saiu na costura. Aí, depois que eu costurei toda a sainha, preguei toda a sainha aqui, primeiro você passa o overlock ou o zigue-zague, aí depois você vem aqui com uma costurinha e fecha a saia, de baixo para cima sempre, tá? Aí você já consegue vir com a costurinha até aqui. Esse fiozinho que tá sobrando, depois eu vou passar o isqueiro, vai sumir. Agora, eu vou desvirar. Aí vocês já vão entender. Pra pôr botãozinho, alguma coisa, mas caso vocês não queiram fazer desta forma, lá no início, antes de eu fechar ali essa beiradinha aqui, eu posso muito bem, já como eu fazia antigamente, antes de fechar aqui, eu já colocava a beirinha aqui da costura da saia, ó, já bem certinho aqui, aí vinha e fechava, já juntava tudo e fechava ela desde o comecinho aqui. Então, digamos, eu tô com a minha sainha aqui, eu já pego minha máquina e venho costurando inteira até o final e pronto. E daí, depois eu faço um acabamentinho ali. Depois que eu pensei nisso, digo, não, vou fazer diferente. Porque daí eu comecei a colocar os botãozinhos e aqui ficava meio esquisito essa parte na hora de unir ali. Aí eu disse, não, eu vou ter que achar um outro jeito, achei esse aqui. Claro, é uma coisa mais genérica, mas eu achei assim que ficou melhor, ó. Aqui eu só dobro depois a pontinha pra dentro. Olha, e daí eu venho e coloco 2 ou 3 botãozinhos aqui e o meu vestidinho fica fechadinho
E aqui ele fica bem bonitinho, ó, no final. Depois posto na boneca, vocês vão ver a diferença. E aí não fica aquela coisa esquisita fechada aqui. Ela parece que meio puxa e junta. Mas isso aqui é com o tempo, né? Aí é do gosto de cada uma. Então, o vestidinho já tá quase pronto. Depois a gente vai pôr lacinho. Aí eu vou vestir na boneca, mostrar como eu faço as manguinhas, né? Claro que botando umas rendinhas fica a coisa mais fofa. Lacinho bem bonitinho que vocês podem pôr. É uma coisa assim mais básica mesmo. É só para vocês verem como é que eu faço, né? As minhas roupinhas das minhas bonecas. São pequenas dicas e pode ver que fica uma coisa bem feita, apesar que a minha luz aqui é ruim, porque Curitiba já tem falta de sol, então nossas casas infelizmente não são claras e eu não tenho, como eu disse, é uma coisa assim muito caseira, os vídeos e tal, é só para as minhas amigas, né? E para quem gosta de boneca, tá dando olhando, e às vezes ajuda, né, com alguma dica, alguma coisa, então não é nada assim muito chique, né? Até a minha câmera aqui eu tive que fazer uma gambiarra aqui para eu poder deixar ela localizada, então eu tenho que trabalhar em pé, não tenho como trabalhar sentada, e se eu tiver que tirar daqui e levar para a máquina, para filmar na máquina, aí fica mais complicado ainda. Então eu achei melhor fazer desta forma, mas caso vocês não entendam, a gente retorna a fazer o vídeo, mas eu acho que aí já dá para ter uma ideia. Então, vocês vejam que o acabamento aqui embaixo ficou perfeito lá. E se eu aqui não vou pôr botãozinho, se eu vou só fazer, eu posso fazer uma costurinha invisível, ó. Fica perfeitinho ali. Não vai ficar aparecendo, e antes ficava aquela, né, aquela coisa subindo ali, porque daí a própria costura da overlock. Então, são coisinhas assim que com o tempo a gente vai olhando e vai modificando e até acha alguma coisa assim que se acerta. Bom, vamos para a calcinha. A calcinha foi aquilo que eu falei, eu fiz as costuras, eu costurei o cavalo lá, tá? Como eu tenho overlock, eu passei na overlock, então eu não fiz a dobradinha, mas antigamente daí eu fazia assim, dobradinho, ela uma bainha mesmo, que nem eu disse, só passa no overlock, eu coloco uma rendinha pro lado de lá, mas como eu tenho, eu fiz a bainha. Aqui, quando vocês forem fazer a bainha, vocês sempre meçam aqui, que os lados aqui fiquem certinho do mesmo tamanho, ó. Pode verificar, ó. Não faz mal que aqui na beirinha, às vezes, começa um pouquinho mais larguinha aqui, a bainha aqui um pouquinho menos. O importante é que fique certinho aqui. Aí, aqui eu já vim aqui também, olha, passei overlock, dobrei, passei uma costurinha que nem na perninha e passei eu gosto de passar o elástico por dentro, eu acho que fica melhor. Mas caso vocês não queiram, aqui vocês podem cortar e ir costurando o elástico, puxando o elástico, né? Prende ele aqui e vai puxando e vai costurando em toda a volta. Aí é do gosto de cada um. Então, vamos desvirar para vocês verem o outro lado como é que ficou. Overlock, se não tiver overlock, passa no zigue-zague ou na tesourinha de picotar. E a calcinha está pronta, claro, tá amassadinha, mas depois a gente vai passar na hora de vestir na boneca. E aqui está pronta, a calcinha da minha boneca. Aqui, daí, nas perninhas eu vou franzir, colocar lacinho, né? Na boneca também, depois eu vou franzir as manguinhas, colocar lacinho, mas daí esse eu venho na próxima aula, daí pra gente fazer o acabamento. Então, a roupinha seria mais ou menos isso. Acho que não tem muito segredo. Vocês podem dar uma olhadinha lá no canal da Dona Fada, lá. Ela também ensina a fazer, eu aprendo muito com ela lá. Eu olho ela fazendo os vestidinhos dela lá, e daí eu venho, claro que nem sempre é uma costura, porque lá são vestidos maiores, né? Então, é bem mais prático da gente costurar. Mas muita coisa a gente pode vir aqui, e aí faz uma coisa assim mais genérica, claro, né? Para ir mais rápido também, porque senão demora muito tempo para fazer. Mas tem muita ideia boa, inclusive tem vários moldes lá que podem
perfeitamente assim para vocês fazerem para as bonecas. Eu vou lá e retiro muito molde assim de vestidinho diferente das minhas bonecas. Eu sempre dou uma olhadinha lá na Dona Fada, olho o que ela tem de novidade e faço para as minhas bonecas. Aí tira, como eu expliquei anteriormente, pela tela do computador mesmo, em PDF, vai lá, diminui o PDF, mede na boneca as medidinhas, tira mais ou menos, e aí depois vocês podem ir ajustando devagarinho. Eu uso muito, aí quando eu passo aqui no meu sulfite, e aí eu vou, ou diminuo, carrego, e fazendo toda a diminuição, ou a mão também, com certinho, bem devagarinho, e vou ajustando, porque eu também não sei desenhar, eu sou uma negação em desenho. Então, para gente que não sabe desenhar, eu sei que é complicado lidar com molde, ou você compra os moldes prontos já, ou vai fazendo desta maneira. Ou imprime, vai diminuindo na impressora, também pode ser feito na impressora e daí depois fazer os ajustes. Eu normalmente já diminuo direto na tela, meço a minha boneca com a minha fita métrica, bem certinho, e aí já vou passando, já coloco o sulfite em cima da tela, ele dá para ver bem, e aí já vou tirando o desenho lá como eu quero. E aí ele já fica praticamente assim perfeito. Faço os ajustes necessários, às vezes até ajusto na máquina depois, se for preciso, e aí retiro um pouquinho no molde e pronto, e fica perfeito. E a gente daí não fica presa sempre aquele mesmo modelo de roupinha para boneca. Eu acho assim que hoje em dia a gente tem excelentes costureiras e artesãs, né, na internet. Então é só um pouquinho assim de criatividade nas coisas que a gente vai fazer e é muito prático. E eu assim hoje em dia já não tenho mais tanta dificuldade com roupinha da boneca, porque eu fui elaborando esse sistema que é para mim, né? E aí eu passo muito para minhas amigas isso. Ai, como é que você faz? Não, eu faço assim, assim, assim. E muitas vão lá e fazem e dá certo. Ok? Então eu vou voltar na próxima aula e daí nós vamos fazer os acabamentos, cabelo, sapato, as roupinhas, vamos vestir ela e daí vamos para a parte boa que é a parte do acabamento, ok?